E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no nosso Clubecast, né, Guilherme? Isso aí. Vamos apresentar hoje a Laís. Tudo bem, Laís? Tudo, feliz No sábado. sábado. Sejam bem-vindos ao nosso como? Clubecast, nosso Clubecast, podcast, né? nosso podcast É aqui. isso aí. Hoje a gente vai ter um bate-papo bem legal com a Laís, diretora do Querubins do Amanhã. Querubins amanhã. É, gente, olha só. Quem conhece sabe quem é o Querubins, né? Um dos clubes mais conhecidos. Eu passei pelo Querubins. Eu acho que o Osasco inteiro passou pelo Querubins, né? Alguém saiu lá e foi Saiu, para outro lugar, né? saiu muita Que bom. diretoria do Querubins e Querubins tem história, né? Tem Sim. muita história para contar, né? Mas antes da gente iniciar o nosso bate-papo, nossa conversa aqui com a Laís, a gente vamos fazer uma breve meditação. Você conduz Vamos para a sim. gente? Vamos lá em 1 João 4, 19, diz assim: Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Esse texto, quando eu li da primeira vez, ele é bem curtinho, mas quando eu ouvi ele pela primeira vez, eu parei e refleti, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então o amor vem dele, não vem somente de nós, né? Isso aí. E isso mexeu assim comigo. Eu falei, gente, esse vai ser meu versículo bíblico favorito, Favorito. Que legal. porque amor a gente sempre escuta, né? Amor, amor, amor. Mas o significado do amor a gente já viu ele na cruz. É isso Então, mesmo. Amém por isso isso. já basta. Já basta, amém. Vamos fazer uma breve oração, Guilherme? Amém, Pai. Amém. 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 Isso aí, pessoal. Antes da gente começar a sabatinar a Laís aqui, queria lembrar para vocês que o Clube Canaã, o podcast, Clubecast, está fazendo a campanha de valores aí para ajudar a, a angariar fundos para aquisição de materiais para o Clube Desbravadores Canaã e também para o nosso Clubecast, né? A gente ainda é bem rústico, digamos assim, né? E a gente precisa desenvolver um pouco melhor. São utilizados, são os da igreja, né? A Os gente da empresta da igreja, cada igreja. vez o cenário tá um pouquinho diferente. É, exatamente. Hoje a gente mudou um pouquinho a cara dele, mas manteve ainda o mesmo layout, né? Então, aqui na descrição do vídeo tem o nosso Pix. Se você puder colaborar, qualquer valor que você puder, fique à vontade, que der no seu coração. Colabora lá com a gente. Na descrição do depósito, coloca lá Desbravador, tá? Para cair na conta da igreja e ser destinado para o Clube de Desbravadores, tá bom? Apoie a gente aí, gente, tá bom? Obrigado. E vamos lá? Vamos? Laís, tudo bem? Tudo. Graças a Deus. Obrigado por ter vindo. Imagina. Sempre um Legal. prazer colaborar com outros clubes. Legal, legal. E com É. o nome desbravador também, né? Isso que É, legal. nome Isso desbravador. faz crescer em vários lugares também, né? Sim, Eu verdade. tava vendo lá, tem gente de todo lugar do país que vê o podcast. Às É, vezes a gente se legal. limita à nossa região, se limita à Sim. nossa associação, mas É grande, né? É muito Sim. grande. Hoje eu tava esperando o Uber, né, pra vir. E aí parou um menino assim. E o Uber tava demorando. E eu fiquei assim, gente, mas então, vamos. E aí o menino parou assim, olhou, perguntou o dia. Aí eu falei. Aí ele, que é isso? Aí eu peguei e expliquei, né? É o Do Clube uniforme, Desbravador. né? É, que eu tava assim, né? Aí Aham. ele olhou, viu um monte de signas, o O lenço. lenço. Aí ele falou assim, ai, que legal. Aí eu peguei e expliquei, né, o que era e tal. Aí eu falei para ele ir lá próximo da minha casa, que é onde eu frequento. E aí ele pegou e ficou Já fez o assim. convite, É, já. já fiz o convite. Aí demorou mais um pouquinho. Uma mulher descendo com uma filhinha, bebezinha, pegou e falou assim: Clube Desbravador, né? Ai, Aí que eu legal. até levei um susto que eu tava olhando no celular, né? Esperando o Uber. Aí eu falei, sim, Clube Desbravador. Aí eu já participei, que não sei o quê. Eu falei, nossa, que legal. Uau. Só que ela tava também já querendo ir embora. Eu falei assim,
tudo Bom, bem. pelo menos já relembrou, já trouxe na já memória, deu né? aquela luzinha lá no passado. Quem entra no clube nunca esquece. Não esquece, gente. É uma coisa assim que passa ano. E vai Tipo assim, passando, você já viveu várias outras coisas, mas o clube fica não marcado. fica. Esse lencinho amarelo nunca sai da memória. Você pode estar em qualquer lugar. Você viu algum símbolo de desbravador, você vai falar assim, você vai parar e você vai falar assim, nossa, gente, Eu já vivi muita participei. coisa ali. Isso, eu já né? vivi muita coisa, já fui para Campuri acampamento, e aí você vai pegando várias coisas, assim, você para um tempo, né? Você fala, nossa, eu já vivi muita coisa com o clube. Então, Clube Desbravador é assim, sensacional. Você é do clube desde criança ou é mais adulto? Que você entrou no clube mais Eu adulto? entrei com 10 anos. Aqui, né? No Canaã? Olha, no Canaã, gente. Olha só, No gente. Canaã. Estamos trazendo uma pessoa do Canaã aqui, das Então antigas. desde cedo do Querubins da Manhã, eu sou do Canaã primeiro, né? Ah, que legal. Sim, eu sou do Canaã. Aí depois como estava muito longe, né, de vir da minha casa até aqui, aí a gente procurou uma igreja mais próxima, onde tivesse clube, e aí foi onde que eu entrei no Querubins da Manhã. Que legal. E tá lá desde então. Estou lá desde então. Hoje você é diretora, né? Hoje eu sou diretora. Esse ano eu peguei o cargo. Vamos aí, né? Ah, Tô orando. Um É, pouquinho de medo. tá, vamos com calma pra né? gente chegar lá. Tá. Vamos perguntar como foi seu desenvolvimento aí no clube. Você começou aqui no No Canaã. Canaã, né? Isso. Desbravador, É. depois... Aí eu fui pra lá como desbravadora ainda. Tá. Aí eu fiquei dos 11 aos 15, né? Uhum. E aí do 16 até hoje como diretoria. Você passou todas as classes, Passei. fez em tempo todas as classes. Não, Não fez em não tempo todas as fiz. classes. Gente. Gente, tem Aconteceu algumas coisas aí, eu não as fiz. intercorrências no caminho. Sim. É mesmo? Sim. Mas, assim, a outra parte do clube também tem, né? Não é só o caderno. Aham. Então, a outra parte, gente, ficar lá fazendo nó e amarra, participar de Ordem Unida, é muito gostoso, sabe? Viver isso. Então, eu falei assim, Então, você entrou no clube, mas você não era pegado muito a fazer a fazer atividades, as atividades. escritas, não. não. É? Escritas, Era mais prático. era o prático. Você gostava então das atividades manuais, de ordem unida, Exatamente. é mesmo? É. Qual que é os cargos que você ocupou lá? O cargo que eu ocupava, Era. eu ocupei grande parte do tempo como conselheira, sim. Dos 16, 17, 18, fui conselheira auxiliar, né? Uhum. E aí depois, agora, recente, fui conselheira que Você já fica ficou mais... direto como Isso. conselheira e depois já passou direto para diretora. É. Que responsabilidade, né? Eita, e aí, É. Guilherme, é fácil? Eu imagino que não deva ser fácil, né? Ainda mais, você já lidava diretamente com as crianças como conselheira. Você lidava com uma unidade. Aí depois você passa a lidar com o clube inteiro. Vamos ver, são quantos hoje no Querubins? Tá uns 15, mais ou menos. Isso, criança. Mas assim, ao mesmo tempo que eu era conselheira, eu gosto de falar, né? Então eu ia lá com os meninos, conversava, brincava, tá. E aí acaba, né, tendo uma relação ali de amizade. Então acabei. Então já conheci um pouco da parte masculina, né? Então foi Você mais gostava fácil. de ser conselheira lá? Gostava. É mesmo? Gente, Não é a melhor coisa, não. Ou é a melhor? assim, eu não vou dizer porque eu não fui diretor, não tive Ainda um não desenvolveu processo de A diretora. diretoria. Mas, assim, É você sensacional. conversar com os pais, aí você vê a criança, aí você entender o porquê daquela criança ser daquele jeito. Explica pra gente um pouquinho da sua atividade como conselheira. Como Você tinha a conselheira? sua unidade. Isso, eu tenho minha unidade, eu tinha uma conselheira auxiliar também. Uhum. E aí a gente vai fazer visitas, né? E aí a gente conversava com os pais para saber mais um pouco da criança, como era o dia a dia e tudo mais. E aí algumas vezes a mãe vai, conversa, fala as coisas boas, né? Mas também Você ia na casa da pessoa, Isso. da criança. da criança. Ou algumas conhecer vezes um pouco fazia mais. chamada de vídeo, né? Que algumas Ah. vezes não dava. E aí faz chamada de vídeo. Recentemente foi isso, tudo chamada de vídeo. Né? Nossa, que fase difícil. Né? Graças a Deus passou. É. Mas
E aí a gente vai conversando, e aí depois a gente vai entendendo o porquê que aquela criança, algumas vezes, é daquele jeito, sabe? Não consegue fazer uma atividade, ou é muito, né, gosta só de conversar e tal. E aí a gente vai entendendo, vai compreendendo, e a gente vai, nossa, por isso que a Aí gente você vai tem que... entendendo a criança, né? Isso, e aí você tem que tomar um caminho, assim. Por exemplo, na classe, né, qualquer classe, Uhum. mas ela não está fazendo. Não, mas talvez ela tenha um motivo. Por que tá aí você acontecendo? começa a entender, aí você para, você tem que conversar com o instrutor, né, obviamente, porque ele praticamente não conhece muito a criança. E aí você fala, olha, então, essa criança tem que ter um pouco mais de De milímetro, paciência. paciência. E aí Cuida você vai melhor com mais carinho. Isso. É? Aí a criança vai e consegue fazer assim, né? Que algumas vezes com pressão, ou se você deixar muito, a criança fica meio perdida, né? Dependendo. Você também é de fazer visitas? Olha, não fui muito, mas eu comecei assim, eu pensei, não, vamos ver, Vamos ver tentar, como é que funciona. né? Funciona, isso. Funciona. Funciona. Gente, visita assim, funciona. Sair do clube, reservar um dia e ir para visitar a Isso, criança, a família da criança. Funciona porque você já pega um outro lado que você não vê. Seria a mãe que vai falar, né? Então, entendi. a mãe vai explicar ou comentar alguma coisa assim do tipo. Nem sempre a criança é no clube. Na verdade, eu acho que nunca é no clube a mesma coisa que ela é em casa, que ela é na escola, né? Sempre acaba sendo um pouquinho diferente. Diferente. Algumas coisas, né, fica assim, mas algumas vezes é muito diferente também. Sim. Então vai depender de cada criança. Então você gostava de ser conselheiro, né? Gostava. Porque todo mundo que passa aqui adora ser conselheiro, né? O Guilherme gente. é conselheiro aqui do Canã, viu? Olha, Já dá umas dicas aqui pra ele aqui. seja companheiro das crianças, sabe? Sim. Seja companheiro. Brinque, zoe assim, né, com moderações. Sim. Porque eles gostam de, mesmo que a gente seja adulto, que eles vejam que a gente tem uma, né? Mas eles gostam de quando a gente brinca. Não pode ver como chatão, né? Sim, aí se for uma pessoa chata, aí vai acabando, vai acabando. Perto, chega uma hora que nem conselheiro vai ser mais. Isso, isso. Agora, se você é uma pessoa que conversa, que chega, que brinca, que fala, que não sei o quê, pronto, ganhou o coração das crianças. Como foi sua formação até chegar aí na diretoria? Como diretora, por exemplo? Você passou pelas classes, você teve um conhecimento, um desenvolvimento de liderança dentro do clube. Foi a partir de ser conselheira que você conseguiu desenvolver essas habilidades para ser escolhida como diretora, né? Ou você sentia que tinha o jeito para isso? Eu sou diretora, é isso mesmo, eu gosto disso. Então. Ou foi desenvolvendo? Tem muita gente que tem o talento em si, né? Eu acho que ainda vou chegar nesse dia assim que eu falo assim, não, isso eu sei. Eu sirvo para isso. Sirvo para isso, exatamente, como diretora, né? Mas foi assim, uma conversa que eu tive com a minha vice lá no Campuri. E aí a gente olhou assim e falou assim, gente, como que o clube Querubins da Manhã é grande e como ele é tão conhecido? Porque a gente tá lá dentro, vai ser assim, a gente só conhece quando a gente sai, né? E aí, lá no Campuri, nossa, Querubins amanhã, eu quero bis amanhã, eu quero bis amanhã. Eu acho que todo mundo que tá no Campuri deve ter passado pelo Querubins, né? Que todo mundo que passou por aqui deve ter pelo passado. Campuri. Exatamente. E eu ficava assim, gente, mas eu não lembro desse povo aqui, né? Mas eu esqueço, né, que o clube já tá quase 40 anos. Então é muito tempo, né? E aí eu parei assim, eu falei, gente, como o clube assim, foi necessário, né, para muitos outros clubes, para reabrir, para abrir também. E aí eu parei, fiquei assim, analisando. E aí a diretora do ano passado já estava meio querendo sair. E aí foi você mesmo. E aí todo mundo meio que olhou assim para mim, sabe aquela coisa, tipo, olhar para a pessoa, e eu falei assim, quem sabe? Vamos tentar, né? Foi em abril, né, o Campuri, e aí eu fiquei pensando, e eu falei assim, Deus, e aí? Vou, não vou? Agora o meu momento, não é? E aí eu fui orando, e aí teve hora que eu falei assim, eu não quero.
não quero, não quero, não quero. Aí Bateu teve hora medo, que... né? Lógico. Nossa, imagina a responsabilidade do novo. Querubins da manhã, diretor do Querubins. Então, Pesado. exatamente isso. Era... Não é só um clube, é o Querubins da manhã, né? Nome, Exatamente, carregar um nome nas costas. E aí eu peguei, fiquei nessa, eu falei assim, então, como é que vai ser? resposta. E a resposta já tava, né? Que eu já estava, era, né? Já era pra ser. E aí eu falei assim, tá bom, vamos. Hoje ainda falo, né? O medo. Mas vamos caminhando um passo de cada vez. É igual que a gente tava falando aqui antes de começar, né? Os primeiros 5, 10 minutos precisa de uma pressãozinha um pouco maior pra começar, mas depois que começa, só vai indo acontecendo, e quando vai ver, é a Laís, a diretora do Querubins. Do Querubins, ela fez um comentário aqui, né? Que o Querubins já tem mais de 40 anos, né? Sim. E você tá carregando essa história do Querubins agora, né? Em 2023. É que vocês não estão vendo, mas o Valtão tá aqui nos bastidores aqui. E o Valtão... o Valtão vai aparecer aqui. Valtão, você tá desde esse tempo aí no Querubins? O Walter tá desde 99 no Querubins da Manhã. Faz tempo, hein? Puxa vida. 2005, né, que você foi diretor? 2005? 2007? 2005, ali 2007. tem história, hein? Quem exatamente. puder ter a oportunidade de pegar o Walter para conversar. Gente, olha. Ali tem história para falar do Querubins, né? Tem. O que formou de liderança, o Walter já teve um vídeo aqui, já veio vários diretores, veio os 2 regionais que foram formados por você, Walter. Isso mesmo. Pastores também, saíram do Querubins do Amanhã, né? Pra você ver a força que é o Clube Querubins do Amanhã, o nome desbravador, né? Se formaram diretores regionais. Hoje tem um regional da 5ª região. Ontem veio aqui o Renan. O Renan veio aqui participar com a gente. E conhece ele, né? Conhece, é que quando eu cheguei no clube, né, a nossa cor é bem parecida. Brincadeira. Ele estava no clube? Tava, na época, chegou? Quando 2011 eu cheguei, né? E aí ele estava no clube. Ele era muito terrível? Ai, gente. Ontem ele veio aqui, ele revelou, ele falou que ele era... se ele falou, eu posso confirmar então que ele é. Eu imitei ele aqui. O Renan é assim... Ele é espetacular. É aquele jeito dele, né? Engraçado, conversa e fala e ri. Tudo mais. Então o Clube Querubins formou pastores, né? Sim. Muito legal essa história, né? É interessante que eu pensando nesses dias, quando falou, Laís do Querubins e tal, eu comecei a lembrar da época que eu era da APV, eu escutava esse nome, Querubins da Manhã, sem nem saber, nunca tinha visto, nunca vi ninguém, mas eu escutava, o Querubins da Manhã, e ficava assim, é só mais um clube. Isso aí, mais um clube. É um clube. Aí agora eu chego aqui e descubro que não é só mais um clube. Tem uma história, bem grande, longa, né? Sim. 40 anos, gente. 40 anos. Praticamente. Em fevereiro agora vamos fazer 40 anos. Graças a Deus. Então é muita história que tem. É muitos anos de vários diretores, diretoria, crianças, né, que passaram ali naquele clube. Então, você, quando estava lá de conselheira, foi o maior período que você ficou aí. Você vivenciou muita história, né, com as crianças. O pessoal era da sua unidade, era um pessoal da igreja, não era da igreja? Ixi, já teve tempo que foi bastante gente da igreja, e esse último ano agora, que foi, a maioria é de fora da igreja. O último ano... agora 2022. 2021, ou 2022, a gente está no início de 23. 2022, o pessoal, a maioria fora da igreja. A maioria fora. O clube em si, a maioria é de fora. O clube em si, a maioria de fora da igreja. Tenho, 5, 6 que são de dentro da igreja hoje. E como que é o relacionamento com a família? Graças a Deus é bem. Assim, eles super apoiam toda vez que a gente fala de classe bíblica. Eles sempre estão lá para levar as crianças. No culto, quando tem Dia Mundial de Desbravador, eles sempre estão presentes, né? Geralmente, algumas vezes, o pai deixa a criança e vai embora, né? Eles ficam, e isso, pra gente, né, da diretoria, é muito gratificante ver eles lá. Não só o desbravador, mas eu acho que a gente também olhar e falar assim, uma sementinha pequenininha tá sendo plantada ali. Então isso é muito bom
não só nos diretores, nas crianças, né? Mas nos pais também, na família. Porque aí vem o pai, vem a mãe, aí vem uma tia, um tio, uma avó, um vô, e aí vai, A né? pessoa fica curioso, né? Fica curioso saber o que é o clube e acaba conhecendo também a igreja, né? Exatamente. Né? E alguma criança, quando você entrou ela no tempo que você entrou no Desbravador, ele cresceu junto com você no clube, não era da igreja e passou a fazer parte da igreja? Você tem alguma história parecida assim ou não tá lembrando aí? Que era fora Porque da sempre igreja, tem, viu? não. Sempre tem, né? Pode ser que tenha alguém, mas agora eu não tô lembrando, assim, O pessoal de alguém. acaba conhecendo a igreja pelo Clube de Desbravadores, né? Lembrei uma, mas é que é recente, então não cresceu comigo, mas é recente. Tem umas, eu chamo minhas desbravadoras de filhas, né? É um legal. apelidinho fofinho, né? Elas É uma gostam. família, né? Gostam. É uma grande família ali. E aí elas, todos eles praticamente, né, estão vindo assim, de pouquinho em pouquinho, degrauzinho, degrauzinho. Vamos ver até eles completar 15 anos, se eles já não estão dentro da igreja, né? Mas estão conhecendo, né? Estão conhecendo. E o Clube de Explorador é uma forma diferente de você evangelizar, de você... Porque você gostava muito das atividades manuais, né? E essa parte teórica de leitura, você não era muito fã, né? Não, mas agora tá ainda crescendo assim... agora um pouquinho. Agora tem que assim. crescer, né? Também tem que crescer um pouco, né? Sim, a parte teórica. E quando você entrou assim no clube, lá no começo, com 10 anos, o que mais te chamou a atenção no clube? Que você viu assim e falou assim, aqui que eu quero estar, ou só foi indo, foi porque acontecendo? o clube, ele chama atenção em todas as áreas, né? Não tem uma coisa que eu faço, nossa, isso... Mas acho que a parte de acampar, eu acho que foi assim que chamou muita atenção. Te prendeu? Eu falo assim, nossa, quando eu vou acampar, gente... Pensa numa criança que parece que tá indo pra uma viagem, né, assim, pra Disney, vamos dizer assim. Uhum. Eu fico esperando, eu fico, gente, mas, né? Já era pra estar. Então você gosta de Campuri, né? Eu amo Campuri. Campuri e acampamento são duas atividades que eu gosto bastante. Que eu gosto de... Porque a gente se desliga totalmente. Eu percebi no último acampamento que a gente teve, literalmente eu esqueci celular, o que estava acontecendo, eu só queria viver aquele momento ali. E é muito gostoso ver as crianças brincando, aprendendo, interagindo uma com a outra, né? Que hoje é uma coisa muito difícil, né? Pelo fato da tecnologia. Tudo. E aí você vê eles brincando, sorrindo. Algumas vezes tem umas briguinhas, outras, mas normal, nada, né? Assim. Mas é muito gostoso. Coisa de criança, né? Coisa de criança. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me chamou. Comigo foi também a questão do acampamento, mas eu acho que mais me chamou a atenção do acampamento, eu acho que foi um pouco disso também, se desligar do mundo aqui fora. Na época, eu cresci um menino meio pobrezinho, né? Eu era o único da unidade que não tinha celular, essas coisas. E no acampamento, era o momento que todo mundo se desligava. E ficava Aí era tudo igual. Aí ficava todo mundo cara, dá igual. licença que é o meu Agora, momento. aí era o momento que eu sempre fui muito criativo, né, com essas coisas. Enquanto eles estavam lá aprendendo as coisas no celular, não sei o que, joguinho, falava de jogo, aí eu tava lá fazendo as coisas, vocês viram a bainha que eu fiz, assim, total improviso. Gente, vocês não sabem, vocês não conhecem muito do Guilherme. Espero que um dia vocês tenham a oportunidade de conhecer. Esse menino aqui com coisas manuais é incrível. É incrível, Laís, você não tem ideia, ele faz qualquer coisa do nada. Pra nos ajudar lá no Pode chamar. É só uma vez, assim, é só uma saída. Tirando ele do Canaã, tá bom, tá? Daqui eu não sai. Ele não vai sair, ele não vai sair. Se eu sair, vai ser daqui muito tempo. Não vai só não. se Deus chamar pra longe de novo. Mas esse menino é bom de coisas manuais, viu? Qualquer coisa manual ele faz. Ele fez uma bainha, né? Uma coisa incrível. Gente, ele construiu assim, a Rosa dos Ventos com bambu. Não, esse incrível. daí... E eu acho que isso é um pouco por causa disso também. Enquanto a molecada tava lá no celular, não sei o que, joguinho, falava de jogo, eu queria também estar nisso, mas aí quando chegava assim no momento do acampamento, enquanto eles estavam assim pensando no jogo, eu já tava lá. O Guilherme já tava ali, já. O Guilherme já tava assim, ó, dá licença que eu sei fazer. E se eu não sei, eu aprendo agora eu aprendo fazendo. já aqui rapidinho. E é incrível que ele desenvolve do nada, viu? A gente foi fazer a Rosa dos Ventos aqui e a gente comprou um monte de coisa. Aí você não imagina, tinta, rolo de tinta,
pano não sei do que, TNT, cordinha, EVA. TNT, comprou um monte de coisa. Vai uma grana aí, né? Veio doação aí, a gente comprou. Aí ele pegou 4 bambu, Você falou, nossa, se eu soubesse. olhou Até assim, soubesse tudo mexeu, isso. começou a dar uns nó aqui, uns nó ali, e a gente só olha. O Walter tava aqui também, só ficou olhando. E saiu uma Rosa dos Ventos Saiu legal. espetacular. Não, claro, não mesmo. fui só eu. Eu pensei de uma forma. Na hora, Ah. quando falou assim, fazer uma Rosa dos Ventos, eu pensei assim, vou usar o TNT, vou usar as coisas e tal, fazer uma coisa mais bonitinha, mais uma obra de arte, assim, menos rústica. Aí chegou, quando começou a fazer, eu tava amarrando, aí chegou o Walter. Vocês vão fazer assim? Então, tirou o TNT, Então vai. tirou tudo. Então agora faz. Aí a gente foi lá e fez. Aí usou, Ah, pintou, fez tudo, ficou da hora. Ficou legal. Depois eu quero ver, hein? E ela tá guardadinha ali, né? guardada ali. Essa questão do clube ensinar muitas atividades manuais é importante para o desenvolvimento da criança. Né? Sim, completamente, né? Porque é o que o Guilherme falou, sai um pouco dessa coisa de celular. Hoje a tecnologia assim tá tão avançada que eles perdem, né, essa coisa de parar, de ser criativo, né? Parar e falar assim, nossa, o que eu posso fazer com tais e tais materiais? E a gente percebe isso quando a gente vai pedir alguma coisa, né? Ele só tá fica olhando o assim, ó. celular. Pensando, né? Só pensa. Aí dá aquela mexidinha assim no celular, aí dá uma olhada, acho que é legal, mas acho que tá muito difícil. Aí fica aquela coisa assim. Aí até sai alguma coisa, a gente, então, mas você pode fazer assim, assado, aí você tem que dar uma explicada para eles dar um start. Mas essa parte manual é muito boa por esse motivo da criatividade. E como é que você lidou com a informatização ou rede social que veio com grande força, especialmente depois da pandemia, né? Antes já vinha, né? Sim. Vinha muito passos lentos, mas já estava aí. Mas com a pandemia, a tecnologia avançou, né? E hoje em dia, a gente não consegue parar 5 minutos sem dar uma mexidinha no celular, né? Verdade. Você, como conselheira, conseguiu lidar bem com essa situação? Olha, porque você veio de 2 períodos, né? Você veio de um período antes aquele disso. pré-histórico e depois. Foi praticamente Se dividiu, né, o mundo em 2 fases. Foi praticamente isso. Olha, graças a Deus, é aquela coisa que eu falei pro Guilherme, né? Seja praticamente amigo, né? Seja uma pessoa companheira. Então, quando chegava assim no clube, a gente conseguia, obviamente, uma vez ou outra, vai escapar, olha um vídeo e tal. Não, Sempre escapa, a gente olha também, normal, a nossa visão vai muito, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu que eles parassem um pouco, né, de mexer assim, prestar mais atenção nas coisas, fazer algumas coisas para eles, né, dar aquela atenção assim, então foi mais de boa. Eu acho que uma coisa que facilitou é que, assim, você tem 22 anos, né? Você pegou a época... Eu peguei tudo. que tava pra chegar isso, e ao mesmo tempo, e depois, logo em seguida, você já pegou a parte que começou a bombar tudo isso. Então, Exatamente. você viveu um pouco dos dois, naquele momento da sua vida que... Eu falo assim que eu sou da nova era, né? Porque no ano que eu nasci foi quando começou a tecnologia e tal. Então, eu meio que cresci com ela, né? Uhum. Eu cresci com ela. Então, assim, algumas vezes eu falo, gente, eu não sei fazer. E agora? Aí a gente dá aquela pesquisada, né? Porque hoje tudo se pesquisa, né? E aí vai entendendo uma parte, a outra eu vou lá e falo assim, agora vamos tentar aqui, né? No programa ou no celular, enfim. Aí a gente vai tentando uma coisa ali, aí uma coisa dá certo, outra dá meio errado, mas a gente vai tentando, até conseguir. Você sabe que lá no meu emprego, no meu trabalho, conheci uma pessoa do RH, né, que é psicóloga, né? E olha que história interessante essa, Guilherme. E ela atende no departamento de recursos humanos da empresa, né? E ela estava me contando que ela atende escritório particular e chamaram ela para dar uma palestra sobre um curso na escola, falar sobre meta, sobre essa nova tecnologia que está acontecendo aí do pessoal ficar no mundo virtual, metaverso. Tá. E ela, como psicóloga, ela arrebentou com isso. Ela falou, isso não presta. E aí eu fui conversando, aí eu me interessei, né? Eu comecei a pesquisar, perguntar para ela. Falei, mas, peraí, como é que funciona isso, né? Primeiro eu perguntei como que era o metaverso, para entender o que ela estava falando, né? Ela falou, não, o metaverso é isso mesmo.
né? São os avatares, né? Que hoje em dia está começando, né? Sim. Mas muito em breve vai ser comum, vai ser normal, as pessoas vão ter isso, vão trabalhar. Já tem empresas funcionando através do metaverso. O pessoal compra terreno ali dentro. Né? Já tá monetizando, né? Já tá bem monetizado e caro, assim, né? eu já sabia do metaverso, mas sabia que tava tão avançada. Já tem empresas trabalhando dentro do metaverso, trabalhando assim, não trabalhando dentro do metaverso, mas prestando os serviços através do metaverso. E ela me disse que isso está entrando dentro da sociedade de uma forma que, se eles alcançarem realmente o objetivo, que o objetivo é deixar tudo tecnológico, né? Se eles alcançarem o objetivo é acabar com a poluição, acabar com energia poluente, esse tipo de coisa. Não é esse o mal. Você vai acabar eliminando as pessoas e você vai acabar transformando a pessoa numa mente digital. Então vai acabar essas questões de sair de casa, de interação social, né? E a gente já teve um exemplo. Eu falo para os meus filhos, eu tenho 2 filhos, um de 4 anos e um de 7. Né? Se a gente não tivesse percebido com a minha esposa que a gente precisava fazer alguma coisa, então a gente sempre levava ele para casa de alguém, ó, fica aqui, brinca um pouquinho. A gente ia perceber que eles já cresceram um pouco retraídos. Né? Eles já cresceram um pouco retraídos. Eles passaram 2 anos, principalmente o menor que tem hoje 4 anos, ele já cresceu um pouquinho retraído e bem tímido. Agora imagina você viver uma vida inteira dentro do metaverso, que hoje em dia é isso, né? Você entra nesse mundo do metaverso, você já está vivendo o metaverso. TikTok, Instagram, Facebook, e mais um monte de coisa. Muitas redes sociais, né? E aí as pessoas... prende, né? As pessoas acabam, tipo... Entra em um, sai de um, vai pro outro, entra no outro e vai. E aí ali você gastou 7 horas, assim... Do nada, sem perceber. Eu percebi isso na pandemia. Que a gente tava em casa, não tinha nada para fazer, porque os 15 dias você fez tudo que precisava fazer, e aí o restante você ficava assim, então, vou para onde? Ler um livro? Ah, chato demais, né? Quem não gosta de ler, né? Os leitores acho que amaram, que tinha tempo para ler suficiente. E aí ficava nessa coisa, vai no TikTok, e foi bem na época que o TikTok lançou, assim, né? E aí vai no TikTok e fica lá, ó. Aí vê um vídeo, aí vê outro, aí vê outro, vê outro, vê outro, vê outro. Então, aí ela estava dizendo que era exatamente isso que você estava falando aí. Essas redes sociais, eles já estão envolvendo jovens e, sem perceber, os jovens já estão dentro, já estão tão envolvidos que é um passo para eles deixarem a interação social, viverem simplesmente dentro da tecnologia. Exatamente. E isso causa um prejuízo na mente das crianças que não tem reversão, não. Não só na mente, né? Mas, tipo, quem tava antes da pandemia, nossa, via normal. Você viu, depois da pandemia, você viu um monte de gente usando óculos assim, absurdamente. Você fica ali com o celular ali o dia inteiro, 7 horas, né? Entrando num aplicativo, saindo de outro, aquela luz já não é? Não é boa. Não das melhores. E aí tem todos os lados, né? Pega o pacote assim, grande de prejuízo para nossa vida. Isso vida. é muito ruim, né? É ruim para criança, é ruim pra gente. Ruim para todo mundo. E o Clube dos Bravadores tem um desafio aí, né? Muito grande. Você agora pegou o Querubins. Muito grande. Você acha que você tá com um desafio gigantesco. Gigantesco. De motivar essas crianças a sair do celular. Ou diminuir um pouquinho o uso, ou mudar a forma de usar, né? Que é muito difícil, né? Ou utilizar isso ao favor também. É o que você falou. Quando eu não sei alguma coisa, vou lá, pesquiso na internet, eu aprendo como é que faço. Eu posso me usar como exemplo. Essa semana, a gente trocou a mesa de som da igreja, só que tinha um cabo que a gente precisava e não tinha. Só que tinha o conector, tinha um cabo velho lá, que a gente parou de usar porque o conector antigo estava estragado. Aí eu falei assim, quer saber? Vou aprender a soldar hoje. Nunca peguei um ferro de solda, fui lá, comprei estanho, peguei ferro de solda emprestado, fui lá, soldei e agora tá funcionando lá normal. Uma coisa que eu aprendi em 5 minutos no YouTube. Não façam isso, crianças. Por favor. Não façam isso, crianças. Procura alguém que sabe, por favor. É que o Guilherme ele é expert em atividades manuais, então deixa com ele.
É que a gente pesquisa tudo hoje, né? Tudo hoje se pesquisa. Qualquer coisa, você... deixa eu ver aqui rapidinho no YouTube. Sim, Né? O se YouTube, você ele não é sabe fazer daquela praticamente forma, sempre tem uma outra forma pra fazer. Exatamente, exatamente. Eu sou assim também. Eu gosto de... tem tal coisa. Vamos lá tentar ver se a gente consegue. Quando a internet ajuda, né? É. Aí vale a pena. Aí né? vale a Tem que pena. saber Agora, quando usar. não ajuda, aí Tem que complica. saber usar. Tem crianças, adultos até, que acabam com o cartão de crédito com um jogo. Sim. Tem. Nossa, gente, isso onde que eu vi? Tava conversando com alguém, e aí a pessoa tava falando, né, que o filho queria comprar eu nem lembro mais agora, que é um nome complicado. Um tal de jogo, e ele pegou e falou assim, então, você tem sua mesada e você tem os seus livros, que cada livro lido é R$ 5. Aí ele leu daquele jeito, né? Passando, né? Pulando. Li, pai. Então, você não leu, né? Que a gente já conhece. Vamos lá, ler. Então, você tem que ter... hoje, os pais e a gente mesmo, a gente tem que ter uma criatividade muito grande para aprender, tirar as crianças dessa tecnologia, assim, né? Que fica exagerada, exagerada, obrigada. Porque tá difícil, né? Difícil. O que acabou vindo para trazer uma acessibilidade trouxe uma dificuldade, né? Acaba com a vida social, acaba com as atividades manuais mesmo. A criatividade hoje. Você acaba com a criatividade, você destrói a cabeça da criança com isso. Sim, sem contar que só a tela, só de ter ali tanta informação de uma vez aleatória na cabeça, é igual quando começou a pandemia, você falou do TikTok. Na época eu fui lá, instalei o TikTok e comecei a usar e falei assim, não, tô perdendo muito tempo com isso. Aí o Instagram lançou o Reels. Aí quando eu fui ver, eu tava perdendo muito tempo com isso. Aí daqui a pouco o YouTube. lançou o Shorts. Aí o que você faz? Você tem que procurar outras coisas. Aí você vai naquelas coisas que você realmente se interessa. Mas mesmo assim, às vezes eu vejo um videozinho assim no Short que eu acho legal, eu abro. Quando eu fui ver, já passou meia hora, em vídeos de 1 minuto. E você vai passando, passando e vai embora. Porque aí tem um que é coisa engraçada, aí você dá risada, aí tem que é um assunto mais sério, um informativo. Então você vai acabando se prendendo ali. Porque aí você fala assim, não, mas esse assunto é legal, mas esse também é legal. Esse eu dei risada, eu vou até compartilhar com alguém. Sim. E aí você fala, não, mas isso é necessário. Mas a gente passa muito tempo ali olhando coisas que não faz muito sentido, né? Sentido. Não agrega a sua vida pessoal, não agrega nada. A maioria das vezes não. A grande maioria acho que não, né? Vai de 100 vídeos, vamos jogar alto, de 100 vídeos que você vê no dia, 10 no máximo. Presta pra alguma coisa. E se você conseguir fixar aquilo, né? Exatamente. Que é tanta informação, como o Guilherme falou, que às vezes passa, olha que legal, mas você passa o outro e já esqueceu. Exatamente. Não, e o pior é que, assim, as pessoas elas estão tão acostumadas a ver informações rápidas em 1 minuto, quando, por exemplo, você fala assim, um podcast de 1 hora, a pessoa assim, nossa, 1 hora? Ninguém consegue mais ficar sentado, né? Não sei o quê. Faz um corte de 1 minuto. É igual o áudio de WhatsApp, né? Nossa, agora viu que tá 3 minutos. Que agora tá pra acelerar. Mas quando tá 3 minutos. Nossa, é um podcast? Não, gente, é só 3 minutos. É que algumas vezes dá uma explicação. A explicação tem que ser, né? Você vê como que tá a ansiedade. Você até aceleraram as conversas. Eu já onde é que você acelera uma conversa? E aí sai tudo. Eu vou ter uma conversa com alguém, eu posso acelerar até 2 minutos. 2 vezes, né, sua voz. Aí sai aquele negócio. Ok, tá aí a tecnologia, tá, gente? É não dá aquela pra criticar, coisa, né? Mas assim, eu não entendo, né? Mas tudo serve bem. pro lado bom e serve pro lado ruim, né? Hoje a gente tá aqui num podcast falando sobre coisas legais, contra tecnologia, e falando de tecnologia do lado ruim também. Então, mas esse exagero realmente... E eu acho que o Clube dos Desbravadores está aí para isso, né? Tá. Para tirar um pouquinho o foco de só a internet. Porque a gente é muito prático, né? O Clube dos Desbravadores, ele ensina uma profissão, né? Você que é desbravador, pode vir aqui, viu? Ver o que é ser desbravador, aprender uma profissão. Desde cedo você vai aprender atividades manuais. E o pior é que tem de tudo. Tem. Você pode aprender de tudo. Eu tava... Uma das primeiras especialidades tudo que eu olhei... do clube, assim, né? Você aprende, né? Sim. Desde atividades manuais até mentais, né? Atividades mentais. Espirituais também, e até espirituais. Principalmente. Porque quando você começa a fazer... E é incrível. Comigo é assim. Eu não sei se com as outras pessoas é assim.
Quando eu começo a fazer alguma atividade assim, eu gosto de fazer sozinho. Eu não tenho paciência de fazer com alguém do meu lado falando, Eu te não sei o entendo. quê. Eu gosto de ficar aqui, ó. Tanto que quando eu tô fazendo alguma coisa, uma coisa que eu gosto de fazer é lavar a louça. Por mais que o pessoal ache ruim, eu gosto de fazer isso porque é o momento que eu coloco o fone no ouvido, eu coloco uma música, um podcast, eu vou escutando, ou então eu coloco uma série lá, eu vou vendo do lado, enquanto eu vou lavando. Quando eu fui ver, passou 10 minutos, lavei tudo, a pia tá limpinha, e eu tô lá, tranquilo, nem percebi, o tempo passou. E muitas vezes, quando você tá assim, é um momento que você para pra refletir sobre Deus também. Às vezes, quando vem fazer alguma coisa aqui na igreja, eu coloco a música ali na sonoplastia, vou fazendo, vou ajeitando, e a música vai tocando, E aí eu vai vou entrando, cantando, aí você vai entra um entrando. pensamento. Uma palavra da música também entra, assim, você fala, nossa, isso é muito. Aí você vai indo, né? Você vai indo assim. Sim, e eu sou uma pessoa muito reflexiva. Nossa, eu vejo uma palavra, de vez em quando eu vejo uma palavra assim que eu acho legal, falo sempre, mas eu nunca parei pra pensar no significado real da palavra. Eu vou lá, pesquiso o significado da palavra, ver a origem da palavra. E aí vem tanta coisa. E aí quando você aprende a origem dessa palavra, vem outras palavras parecidas, que aí você entende o significado dessas também. Porque tem tudo isso. Agora não lembro nenhuma, mas é outra dificuldade que eu tenho, a memória. Acho que é por isso que eu gosto de ficar sozinho fazendo essas coisas. Eu te entendo, porque assim, eu amo lavar louça também. E é o momento que algumas vezes eu coloco música, né? Porque aí, né, pra ser mais rápido algumas vezes. Mas eu paro assim, aí eu fico, nossa, mas isso aconteceu, nossa, mas tem coisa do clube pra fazer, nossa, mas isso seria muito legal de fazer também no clube. Aí vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Aí você termina a louça, eu até paro, assim, eu falo, nossa, mas eu pensei em tanta coisa em 5 minutos. Você fica planejando as coisas pro clube, né? O momento agora tá sendo assim. Sim, mesmo? É uma parada assim, nossa, isso daqui seria muito legal, isso daqui também. Não, é outra coisa que vem na minha cabeça nessas horas. Às vezes eu tô lá com a música, podcast, eu me desligo às vezes do podcast mesmo ouvindo, aí vem a igreja. Agora eu sou ancião aqui, eu já somos anciãos aqui. Aí vem a igreja, aí vem sonoplastia, aí vem podcast, aí vem clube, aí vem trabalho. Aí você fica assim, nossa, eu pensei em tudo isso nesses 10 minutos lavando louça. E você foi assim, né, em cada, 5 minutos, 5 minutos, vamos dizer, mais ou menos a louça, né? E aí, cada 1 minuto, você pensou em alguma coisa. De alguma área que você tá participando agora. E uma coisa que eu gosto de fazer, às vezes, eu tô pensando até em conversa. Aí, quando eu vou ver, tá falando de um assunto, eu falo assim, nossa, como que a gente chegou nesse assunto? Eu já aí fiz eu voltando, assunto por assunto. Nossa, tá. foi isso? Nossa, foi Como nisso assim? também. A mente vai mais longe do que... Algumas vezes até a gente falando assim, né? Mas é melhor pensar e assim do que ficar na rede social, né? Que a gente tava Muito falando. melhor, muito melhor. Sim, e é incrível. Tem pessoas da nossa idade que são como a gente, que tem a mente assim desligada. O mesmo celular o dia inteiro ficou desligado. Aqui arrumando as coisas, celular desligado. Eu tenho o WhatsApp no tablet também. Se alguém mandasse alguma mensagem, ia chegar lá. Na hora que eu de responder. Teve mensagem que eu vi 3 horas depois. Eu tenho esse problema. Às vezes eu ainda fico bravo quando alguém mandei uma demora pra mensagem à responder. tarde, você não respondeu, eu tive que mandar Não, é porque a Sara, eu vi, a Sara falou, aí eu tava ajudando, eu respondendo junto com ela. Eu te entendo, Guilherme, porque eu vou voltar até no Campuri de novo. Quando a gente vai pra Campuri é assim, né? E aí a antiga diretora pegou e falou assim, eu precisava comprar algumas coisas aqui no centro de Osasco e tal. Eu falei, tudo bem, eu vou com você, porque era bastante coisa, né? Eu falei assim, tadinha, a menina já vai sair do trabalho, já vai passar lá pra... Eu falei, eu vou com você. E aí, chegando perto da casa dela, eu fui colocar o celular na bolsa, peguei as coisas e desci. Cheguei na casa dela, conversou, tá. E aí, conversa ela vai, conversa vem. Aí, daqui a pouco, na hora de ir embora, cadê o celular? Eita. Aí eu não sei se caiu no ônibus, se pegaram. E aí eu falei assim, olha, eu só quero uma coisa, eu quero ir pro Campuri. Eu nem falei pra minha mãe, eu falei pra minha mãe quando eu cheguei, depois ainda do Campuri. Fui pro Campuri, foi uma benção, né, assim, né, de todas as áreas. Esse agora de 2022. E aí voltei, aí então mãe, queria te falar uma coisa, e assim, né, queria te falar uma coisa, eu perdi meu celular. E ela só olhou pra minha cara e falou, tá bom, vou fazer o quê? E aí eu também sou assim, muito desligada. Então, tipo assim, algumas vezes eu posso até te responder rápido, mas tem hora que
fica lá e... tem uma mensagem. Deixa eu te perguntar um negócio. Você tá há tantos anos no Querubins, né? Você passou por vários diretores. Sim. Muitos diretores ou ficou que ficou bastante? Bastante diretores, assim. Você não pegou o Walter, não, né? Não, o Walter já tinha saído. Não, né? Ele deu até risada ali, né? Será que ia aguentar, né? Ele olhou com essa cara mesmo. Será que ela ia aguentar? Talvez sim, talvez não. Quem sabe? Eu tô pensando assim com a gente. Será que a gente vai aguentar? Aguenta. E como que era essa passagem de direção, por exemplo? Você estava acostumado com... Porque a gente pensa muito na cabeça da criança, né? Você está acostumado com a direção, aí muda a direção, tem muita... A mudança é muito drástica. Depende muito. Porque a maioria deles ou já era da diretoria ou ficaram depois para ser alguma coisa da diretoria. Então, tipo assim... Já estava dentro, né? Da estrutura. Já estava dentro. A maioria já estava dentro. Aí quando foi se tornar... teve uma só que veio, né? E aí a gente não conhecia muito. Mas também pegou o ritmo e foi embora. Pegou o ritmo e foi embora. Porque você já está dentro da diretoria, você já está desenvolvendo e as pessoas acabam aceitando a direção como uma coisa natural, né? Uhum. E o que é... Como é que você consegue formar um desbravador para diretor? Olha... E aí eu já peguei um gancho mais de você, né? Sim. É que depende muito do desbravador, né? Tem desbravador que, desde quando ele entra, eu tô como assim, desde quando ela entrou, ela sempre foi a exemplar, assim, sempre. Aquela criança que a gente fala assim, olha, essa daqui... Esse é meu xodó, né? Que cuida com mais carinho, né? Ela é assim... Cumpre tarefas, faz tudo. Caderno... Nossa. E aí, só pra vocês entenderem, esse último ano, infelizmente, a gente acabou ficando sem alguém na classe de guia. E era o último dela. Uau. E aí a gente ficou assim, não, você vai terminar esse caderno. Esse ano, você vai terminar de qualquer jeito. E aí, no finalzinho, ela acabou perguntando algumas coisas pra mim. E aí, eu respondendo ela, faz só esse, faz esse daqui, faz não sei o quê, né? E aí, ela... nesse acampamento, ela pegou e trouxe tudo. E eu fui lendo assim, eu falei assim, gente... E ela assim, ela tem um medo tão grande de errar. E eu falo, para, você vai acertar. Você é inteligente, aí você tem que ficar, né, aquele incentivo, né? E aquele incentivo. E aí ela terminou. Eu fiquei muito feliz. Então ela é assim, uma garota muito exemplar. Aí tem um outro, só que ele já chegou com 15. Aí você tem que ter um pouco mais de... parar, explicar um pouquinho. Graças a Deus ele já chegou com 15, então ele já pegou um pouquinho do ritmo. Ele já ia direto para a diretoria, né? A partir dos 16 anos ele já vai. Esse ano ele já vai para a diretoria. E aí você tem que sentar um pouquinho, conversar um pouco, né? Mas ele para explicar melhor. A outra, como já cresceu no clube, meio que você vai pegando assim um jeito. Mas aí a gente sempre fala assim, qualquer dúvida, você pergunta, né? Porque a gente já tá tanto tempo no clube, a gente já vai, esse daqui faz desse jeito, esse daqui faz daquele jeito, assim, assado. Esse que entrou um pouco mais tarde, com 15, mas um pouco mais tarde assim, né? Porque o desbravador geralmente entra com uns 10 anos, né? Quando não vem dos aventureiros, né? Isso. Vai dos 10 aos 15, a partir dos 16 já vira diretoria, né? Aí você ocupa um cargo de diretoria. E essa pessoa que entra com 15 anos, ele não tem essa base de ter passado por todas as classes, de saber como é que funciona, de entender como que funciona um clube de desbravadores. Ainda assim, ele consegue ser incluído dentro do clube de desbravadores. A diretoria do clube sempre tem uma vaga para alguém. Sempre tem uma vaguinha. Tem, né? Por maior que seja o clube, sempre tem uma vaga. Vai ter vaga até tipo assim, o clube é pequeno, mas tem bastante gente para servir, sempre vai ter um cargo para cada um de alguma coisa, né? Geralmente, né, a gente faz para eles não tomar um susto, assim, a gente deixa eles como auxiliar, tanto de conselheiro quanto de classe, né, para eles já pegando como passo, porque agora eles estão do outro lado, né? Sim. Eles estão do outro lado, então eles ficam meio assim, mas aí vai com calma, vai explicando, olha, assim, assado.
vai desse jeito. Aí eles vão pegando jeito. E algumas vezes, assim, pode ser que o meu jeito não seja o mesmo jeito dele, né, também, ou dela. Então vai mudando muito, né? Sim, eu vejo um pouco o Desbravadores 10 aos 15 anos é uma preparação para quando ele for diretoria, né? É o que a gente estava falando ontem com o Renan e o Carlos. Deixa eu só te interromper um pouquinho aqui. Pode falar. Se vocês estiverem em casa ouvindo um barulho, um chiado, porque É a a gente começou a chover agora, né? E o nosso telhado aqui da igreja, ele é de alumínio, né? Então pode ser que vocês tenham já ouvido algum chiadinho aí, tá bom? Mas acho que não, acho que dá pra gente prosseguir, né? Só pra avisar o pessoal que não é problema Dessa de vez som. não. Dessa vez não é Dessa um vez problema não. tecnológico, assim, de chuva. É Deus. É a natureza, né? É É as natureza. bênçãos caindo, é as bênçãos São as caindo. bênçãos. É isso mesmo. E é interessante, você falou disso. Muitas vezes a gente pensa assim, já aconteceu comigo em acampamento eu tô lá no acampamento tal, super rústico, trilha, não sei o que, no meio do nada, o clube inteiro lá, no meio do nada. No meio do nada. O clube do lado tinha uma barragem. Só que não tinha ninguém nessa barragem. E aí foi engraçado. A gente montou lá, eu tava na classe de guia, aí eu tinha que montar o meu abrigo. E eu tinha um saco de lixo que eu ia fazer como negócio lá e tal, como a tenda. E um outro que era pra fazer. Eu não lembro o que eu ia fazer com esse. Aí eu fui lá e falei assim: quer saber? Eu vou inventar dessa vez. Enquanto o pessoal tá aí se matando pra fazer abrigo, não sei o quê. Manuais, né? As atividades manuais é com ele mesmo. Aí eu fui lá e falei assim: quer saber? Eu vou fazer uma rede com esse saco de lixo. Aí eu fui lá e comecei a fazer a rede com o saco de lixo, amarrei uma ponta, amarrei a outra, e aí beleza. E aí eu sentei na rede, na hora que eu fui levantar da rede, estourou e caiu. Nossa. Só que não tinha mais tempo. Eu fui lá, eu pensei em fazer a comida, essas coisas e tal, e não tinha mais tempo. A fome falou mais forte. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou colocar minha mochila aqui, coloquei a mochila ali dentro, a mochila era bem grande, né? O saco de lixo era desse. Nossa. Aí eu peguei minha mochila, coloquei ali dentro e falei assim, se acontecer alguma coisa, a mochila tá ali em cima, pelo menos. E ainda tava uma canoazinha com saco de lixo amarrado as duas pontas. E em cima tava a tenda que a gente fez, que aí coube eu e o meu diretor. Que lá a gente tava colocando as lenhas e tal, e ele normalmente não fazia abrigo, ele dormia do lado da fogueira na tenda de alguém. É o Samuel. Um dos melhores diretores que eu já tive. Meu primeiro diretor, na verdade, também. O primeiro sempre marca. O primeiro sempre marca. Eu te entendo que assim, tirando daqui, né? Do Canaã, mas o primeiro do Querubins, Quem ela foi marcou seu primeiro diretor? a tia Lena, Tia que ela Lena? agora vai ser minha vice, né? Então, assim... Agora deixa eu te falar uma coisa. Ela já falou que viria aqui no Canaã, viu? Eu vou cobrar ela. Eu vou cobrar um abraço, ela, Lena, e vem aqui falar com a gente. Pode vir, viu? Eu cobro ela, sem Boa. problema. Eu falo, você vai lá sim. Sim, tem que vir. Quanto mais gente vir, de verdade. Legal. Não só porque a gente quer crescer como podcast, mas também porque quanto mais gente vir, é mais gente pra ver. Sim. E também É conhecimento, né? É conhecimento. Conhecimento. Os insights que a gente tem aqui, de verdade. Eu, pelo menos, às vezes só ouvindo, conversando aqui, vem cada coisa. Aí o que aconteceu? Aí, beleza, tava lá no chão, meu abrigo, que era só uma caminha. E aí começou a chover. À noite, os meninos foram lá, fizeram um abrigo todo bonitão, não sei o que, deixaram mó tempo naquilo. Aí, beleza. E aí eu dividi esse espaço com a minha mochila. Usei minha mochila de travesseiro e eu fiquei ali dentro encolhidinho, assim. Não sei como coube eu ali. E o diretor do lado, no abrigo dele, não tava caindo água, então ele tava ali na fogueira dele, né? E aí começou a chover. Você acredita que eu dormi tão bem naquela noite? Não sei porquê. Eu sei. A água passou em volta assim. Eu não te entendo. chovia em cima de mim por causa da lona. E a água passava em volta assim, eu dormi numa canoinha. E os meninos que se mataram pra fazer o abrigo acordaram molhados no outro dia. Eu vou te contar uma história que essa eu conto assim com alegria. A gente foi acampar deixa eu ver, na casa da mãe de uma ex-diretora nossa. E aí a gente tinha barraca canadense, sabe? Aquelas que é assim. E aí tá. Só que as nossas já estavam bem assim. Bem gastas já, né? Quase assim, vamos pro lixo, né? E aí todo mundo montou a sua. E na minha unidade ia fazer abrigo.
A gente fez abrigo, tudo bonitinho, tal. Tinha 3, acho que 3 ou era 4 pessoas dentro do abrigo. Aí, beleza. Aí a gente foi fazendo as coisas, né? Chegou a noite, todo mundo já indo dormir e tal. Aí a gente deitou. Na hora que a gente deitou, começou a chuva. Choveu, choveu, choveu. E eu ouvi, e eu lembro, porque sabe quando fica aquele barulhinho gostoso? Sim. E aí tal. No outro dia, a gente olhou, só tinha algumas coisinhas molhadas, né? Que passou assim. Mas era coisa simples. Tinha uma barraca que ela estava alagada. Ela não estava molhada, ela estava alagada. E eu falei assim, tá vendo? O nosso abrigo, o nosso abrigo não molhou. O de vocês, que é uma barraca, molhou, e o nosso não. Então é uma historinha, assim... São experiências que ficam na gente, né? Fica. E eu pensei, nossa, um abrigo que foi montado assim... Né? Que o abrigo não fica bonitinho. Sim. Chovendo, e a nossa só molhou só um pouquinho, coisa, né, básica. E uma barraca que é toda estruturada, toda bonitinha. Alagou. Não é nem que molhou, alagou. Chega, tava... Tiveram que puxar o rodinho ali pra tirar a água de dentro. Então, essa aí é pesada. Essa parte sua aí, porque já aconteceu comigo também. E essa é a melhor coisa do acampamento, foi né? Briga. Foi sua melhor briga? Ele falou que foi... Não, ele falou que foi um dos melhores abrigos que ele dormiu. Nossa. Aí, ele não se molhou, né? Normalmente ele fica só ali na fogueira. Aí, eu tô chocada. Mas é interessante, quando a gente faz essas coisas, são, como tu tá falando, né? São histórias que ficam, e quando acontece de novo, quando a gente tiver como instrutor, como conselheiro... Quando a gente conversa, né, e aí fala com outra pessoa que pode ter acontecido a mesma coisa, a gente fala, nossa, já aconteceu isso comigo, e, né, no caso aqui nosso, a gente não se molhou, a gente ficou sequinho, dormiu, tranquilo. Acordou no outro dia renovado. Não, e ainda, por que eu fiz isso? Eu sempre tive dificuldade com fogo. Enquanto os meninos estavam ali, acendendo fogo rapidinho, conseguiram, eu ficava ali. Aí eu ficava tentando acender. Sofrendo, aí né? eu buscava palha, aí eu ia lá, acendia, não acendia. Apagava. Eu ia lá atrás demais, não ia. Aí precisaram me ajudar pra acender e tal, mas já era tarde. Aí eu tive que fazer isso. Se virar, né? Aí eu tive que me virar com o que eu tinha ali na hora, tava perto de escurecer, mas graças a Deus deu certo. Não se molhou. Não me molhei. Ficou lá sequinho. A água se passa. E é engraçado que eu acordava à noite, eu pensava que eu tava molhado, porque a água tava passando por baixo, né? Eu pensava que tava molhado, encostava assim, tava sequinho. Geladinho, né? Aquelas coisas geladinhas. Aí você. Ui! E num saco de dormir que eu que fiz, eu peguei lá uma coberta velha. Aí fui lá e costurei e tal, porque ou eu fazia isso, ou eu levava um cobertão grosso. Eu falei assim, melhor eu levar esse que... Esse cobertor que já vai servir 2 em 1, né? 2 como em 1. falam, 2 em 1. Que mal cabia eu, nesse dia coube, porque eu tive que me encolher. Ele tava lá assim, ó, segurado na abismo. Mas, isso é bom. As melhores coisas que tem de desbravador é acampamento. Acho que todo mundo vem aqui e fala que a melhor coisa que passou ou é Campuri ou é acampamento. É que acampamento é como você fica ali mais com o seu clube. Sim. Aí, e é uma coisa única ali, né? Não vai ter tanta experiência. Fica gostoso. Você tira várias histórias. É um momento mais família, né? Também. Isso. Campuri é mais falei, né? Você corre pra lá, corre pra cá, acontece isso. Já tem um projeto traçado aí pra 2023, que você como diretora, vocês pretendem ir pra esse Campuri que vai ter? Pretendem? Tenho. Toda vez que eu falo que eu sou diretora, né? Aí as pessoas falam assim, nossa! Então, mas tem um Campuri, né? E esse é grande. É a primeira coisa que vem. E eu falo assim, gente, vamos, tá tudo certo. Você já tá acostumada, né? Porque, tipo assim, querendo ou não, mesmo sendo conselheira, a gente sempre passa as coisas, né, pra todo mundo. Então a gente sabe que vai ser difícil, que vai chegar mais perto, vai sempre ter uma complicação. E aí a gente vê a alegria das crianças, sabe? Nossa, um Campuri grande. E aí fica aquela coisa, sabe? Expectativa. Então eu falo assim, não, gente, tá tudo certo. Obviamente aqui dentro tá assim, vai dar tudo certo, a gente vai. Vai, tá pronto pra ir. Lógico. E a criançada tá animada. Oi? A criançada tá animada também. Tá. Toda vez que a gente fala, ele fica assim, tá, mas... E aí? Eu falo, gente, tem que esperar, né? Tem que esperar agora.
Tá pronto para as atividades. Sim. Seja bem estruturado, o mesmo pessoal desse 2022, né? Sim, graças a Deus, a maioria ficou. Só saiu a diretora, assim. E aí chegou um monte, né? E aí quiseram ajudar. E eu falei assim, ai Deus, muito obrigada porque você como diretor, ver que um cargo tá ali ficando meio só, é muito difícil, porque você não quer carregar, sobrecarregar alguém. Porque a gente trabalha, a gente tem faculdade, é escola, é filhos, quem tem filhos. Então, tipo assim, sobrecarregar uma pessoa é muito difícil. E aí, assim, o clube e a igreja, não é só o clube, tem a igreja também. Então, tipo assim, você tá ocupando a pessoa com muita coisa. E eu falei assim, Deus, mas eu não quero ficar sobrecarregado, nem eu e nem os outros, porque isso é muito ruim. Né? O ano passado, o finalzinho dele, eu passei por isso, eu fiquei sobrecarregada um pouco. Então, eu sei como que é. E eu falei assim, não, eu não quero isso pra minha vida, eu não quero isso pra minha diretoria, né? Aí foi chegando gente, eu fui, você consegue fazer isso? Você consegue fazer aquilo? Graças a Deus, todos aceitaram. Então, assim, é um alívio. Diluiu as responsabilidades, né? Sim, sim. Obviamente, se chegar mais gente, vai ter mais coisas para administrar as outras pessoas, mas por enquanto a gente vai indo. Mas é assim que funciona, né? A gente tem que, quando a gente se trata de um clube, de uma igreja, tem que trabalhar todo mundo em unidade, né? Já fala a própria unidade. É um clube, tem que trabalhar todo mundo junto para que possa continuar, para que possa crescer, né? Cada vez mais. E o clube, ele é importantíssimo não só para quem está lá fora, também para quem está dentro da igreja e muitas vezes está ali com o pezinho querendo sair, ajuda a manter o pessoal dentro da igreja e também ajuda a trazer quem está do lado de fora. Exatamente. Eu falo que o clube, ele não é só bom para a criança, ele é bom para todos. Até a gente na diretoria, a gente começa a pensar muito, né? Nossa, mas isso daqui, aí a gente começa a refletir. Mas e até nos nossos atos também, né? Porque as crianças veem a gente como um exemplo. Um exemplo, assim, que você fala. E também, né? Eu vou falar de mim mesma, porque eu cresci no clube. Eu vi a minha conselheira, a Carolina, tomara que depois ela assista. E eu falo assim, gente, quero ser assim. A minha diretora, que hoje é a minha associada, quero ser assim. Então, você fica olhando os maiores, vamos dizer assim, né? E você fala, nossa, um dia serei assim. E hoje eu converso com todas as crianças lá do clube, e eles falam, olha, eu queria... Que eu fico perguntando, né? Pra ver se, né? Se instiga, exatamente. Eu falo, vocês não têm vontade de fazer, ser líder assim e tal, né? Só jogando assim. Aí teve um que falou assim, olha, eu quero. Aí eu até parei assim, que eu não ensinava. Eu fiquei assim, sério? Ele falou, sério. Aí eu falei assim, que bom. Então a gente vai te aproveitar. Legal. E eu falei assim, então a gente vai te preparar. Ele tá em companheiros ainda. Então ainda tem um tempinho ainda pra... caminhada ainda pela frente, né? Mas assim, é bom quando você vê que eles não gostam do clube só pra ir e ficar lá, ter um tempo de lazer, entre aspas. Mas quando eles vê que... Eles entendem o clube. Entendem o clube e vê... Assumem a responsabilidade. Eles assumem. Entende que não é uma coisa só do momento ali, da reunião de domingo. Você vê que eles pensam em um futuro, ter alguma coisa com o clube também. E isso é gostoso de ouvir, sabe? Nossa, você ouve assim, você fala, nossa... Eu parei assim, eu fiquei. E aí você para assim, você fala, nossa, mas eu nunca ia imaginar que tal pessoa queria ser assim, sabe? Eu acho que o Walter até pode falar mais, né? Que ele já ele, né? Porque ele já teve bastante desbravadores, né? Eu vi, eu tava assistindo de semana passada. Tem o Joe, eu acompanhei o Joe também, peguei um pouquinho assim. E hoje ele tá aí sendo pastor. O Jonathan. E aí, você vê, né? Tipo, uma criança que não era nem da igreja, começa no clube, vira adventista e vai indo e hoje é pastor da nossa igreja. Então é realizador.
Realizador. E passou pelo querubim. E passou pelo querubim. Que história. Bom, Exatamente. gente, a gente vai ficar por aqui neste momento. A gente pede, Laís, que você volte outro dia. Volto. Para contar um pouco mais da sua história, contar um pouco mais do seu clube. E a experiência de como é ser a diretora depois do agora, por enquanto, é expectativa. Eu vou anotar algumas coisas para você. Vou chegar aqui com ele. Voltar depois do Campuri? Prometo. Aí, Guilherme, já tem uma agenda. Vamos fazer a agenda para Laís para voltar aí. E é isso, gente. Laís, muito obrigado por você ter vindo. Imagina. Foi um Espero prazer que você estar volte. aqui. Foi muito gostoso o bate-papo aqui. Tá? Desculpa o barulho aí da chuva que a gente tá. Sem problemas. Mas a gente vai se virando da forma que pode, né, Guilherme? Sim. E, pessoal, não se esqueça de verdade da contribuição, aqueles que puderem. Por favor, não tire dinheiro de outros lugares que precisariam, por favor. Manda aquilo que tá sobrando, aquilo que você pode contribuir para ajudar a gente a crescer, não só crescer em infraestrutura, mas também crescer em alcance. Porque tem muita gente que vê lá, o áudio tá ruim, não quero assistir não. O vídeo tá travando, não quero assistir não. Isso é para levar para outras pessoas que precisam conhecer essa mensagem, como a gente falou a primeira vez que eu apareci, segunda, não sei, no especial. Se não assistiu, vai ver. O Clubecast é uma forma mais orgânica de levar o Clube de Desbravadores. A gente vê em outros lugares assim, no YouTube, no Instagram, a gente vê só o lado bonitinho, tudo feito, tudo prontinho. Exatamente. Mas aqui a gente consegue ter um pouquinho por trás dos panos. Como que funciona realmente o Clube de Desbravadores. E as experiências de todos os níveis, né? Desbravador, diretor, já passou aqui regional, pastores. Todos os níveis. Daqui a pouco tá vindo o nosso departamental aqui também. Amém. Logo. E vamos lembrar, né, que ainda é o começo. Né? Ainda estamos no começo. Episódio 12 ainda. Olha lá, ó. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Deus vai abençoar vocês. Amém. Com certeza. E se você achou interessante, quer participar, não precisa ser só o Canaã. Se você mora longe, você mora em outro estado, não tem como você vir pra cá. Tem o site, encontra um clube. Procura um clube de desbravadores da sua região. Procura um clube, perto da sua casa. Desbravadores. No Google que vai achar. Sim, isso que vocês veem aqui, vocês vão encontrar nesses clubes também. É talvez até melhor. E tem uma coisa importante pra falar, não tem idade, hein? Não mesmo, não tem mesmo. idade pra entrar nos desbravadores. Temos lá no nosso clube a cozinheira, que ela já está, assim, as filhas delas foi desbravadora e agora ela está sendo desbravadora, só que já na diretoria. E ela está participando, fazendo caderno. Fazendo as atividades, cumprindo Sim, tudo. No nosso acampamento, a irmã Maria José foi com a gente. E aí elas fizeram um acordo, né? Então, eu falei assim, tudo bem, mas vocês cumprem o acordo de vocês. Uma ficou na cozinha enquanto a outra estava lá fazendo a atividade. Então, não tem idade, gente. Não tem. Qualquer idade, só para você jovens, acha um espaço dentro do só clube. para adolescentes, não, é para todos. Sim, né? Dona Maria dos Luzeiros do Vale, 80 e tantos anos diretora. Olha lá, ó. Sim, não tem 83 anos e Participa ainda do Clube Desbravador, você vai aprender muito. na missão. E vai te dar um sentido na sua vida. Sim. Né? Vai dar um Mostra norte, muito. vai dar um norte. Na parte física, na parte mental, na parte social e e espiritual. E é importantíssimo a gente desenvolver essas 4 áreas da nossa vida para que a gente possa crescer como um ser humano. Para que a gente possa levar isso para outras pessoas também. E olha que engraçado, né? Os 4 os principais, né? Principais. E engloba tudo, não só dentro do nosso clube, mas fora também. Então o nosso Clube de Desbravador é história do sensacional. clube É maravilhoso, é É maravilhoso. isso aí. Pra Laís, encerrar, muito obrigado Imagina. por ter vindo aqui, por ter conversado com a gente, disponibilizado seu tempinho, essa 1 hora e pouquinho, não sei quanto tempo tá dando aí. E para encerrar, você faz uma oração pra gente? Faço. Deus, muito obrigado por mais dia de saúde. Obrigado pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Senhor, vem estar com todos nós que estamos aqui e as pessoas que estão assistindo. Vem estar com o dia de amanhã, que será sábado. É isso que eu te peço, seu filho amado Jesus. Amém. Amém. Até mais, obrigado, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até.